Não vou conseguir pregar tudo, mas entendo que Deus é Senhor e Ele faz o que Ele quer. E a gente não está preso a uma liturgia. Deus está movendo essa casa, Deus está movendo este lugar. Glória a Deus. Que Deus abençoe o ministério de louvor. Capítulo 11, verso 1 ao 3. Se coloque em pé, querido, por favor. Diz a palavra do Senhor: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta e o seu pai se chamava Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Já viu aquela frase, antes só do que mal acompanhado? Nasceu aí. Amém? Pai querido, que a Tua palavra ministre os nossos corações e que de forma sobrenatural, Senhor, o Teu Espírito Santo esteja nos tomando e nos envolvendo nesta noite. Amém e amém. Se assente, querido. Eu vou tentar ser bem objetivo nesta mensagem. E eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos falar. Essa é a história de Jefté. Um menino nascido de uma relação muito complicada entre um homem que se uniu a uma mulher que se prostituía. Conhecida no termo bíblico como prostituta, alguém que se deitava por dinheiro. Alguém que vendia o seu corpo, alguém que se deitava com qualquer um que pagasse. Se nos dias de hoje já não é uma história muito legal de se contar, imagine nos dias de Jefté, em que as coisas eram muito mais fechadas, muito mais conservadoras. Jefté tinha tudo para dar errado. Ele nasceu e viveu num contexto familiar disfuncional. Sua mãe era prostituta, seu pai tinha muitos filhos de outros relacionamentos. Era uma família conturbada. Era um lugar que eu digo para você que, sabe, você realmente, desde que nasce, é um sobrevivente. Sabe, tem coisas que me chamam a atenção na história de Jefté, porque, sabe, quando a gente tem tudo o que a gente precisa, a vida nos faz mole. Nós estamos vivendo numa geração, queridos, que para ele, se sai um iPhone 14, 15, 16, 20, 25, ele é o primeiro da casa a ter, porque o pai faz das tripas o coração para dar para ele. Enquanto o pai tem um Samsung com a tela rachada que mal funciona o WhatsApp. Mais bugado, mais travado que qualquer outra coisa. Uma geração que não sabe quanto custa. Uma geração que muitas vezes não enfrentou o que nossa geração enfrentou. Obviamente isso não é coletivo, obviamente isso não é para todos, mas a gente vive uma sociedade assim. E eu me alegro muito quando eu vejo jovens batalhadores, guerreiros, conquistadores, jovens empresários. Vejo pessoas determinadas, pessoas lutadoras, guerreiras. Sabe, Jefté, ele nasce num ambiente em que ele precisou ser forte desde o seu nascimento. E a Bíblia diz uma coisa que é importante nós entendermos. Olha, se a história de Jefté terminasse aqui, saberíamos que Jefté foi um filho bastardo e indigno de sua família e de viver nesta terra. Alguém lançado à marginalidade, sem pai, sem irmão, sem lar. Sabe, Jefté teve que vencer os seus traumas para se posicionar de forma relevante na sociedade. A vida exigiu de Jefté que ele fosse forte. É importante você entender isso, queridos, enquanto muitos estão chorando sobre o que não tem, existe uma geração que se fortaleceu em cima das crises. Existe uma geração de pessoas que tiveram que ir cedo para o trabalho, porque não tinham o que vestir, o que calçar e muitas vezes o que comer.
Sabe, eu venho de uma geração em que muitos começaram a trabalhar aos 14, 13 anos de idade, 12 anos de idade, e alguns até mais cedo. Porque se eu quisesse comprar, hoje a gente compra Nike, compra Vans, compra o que mais aí, gente? O que vocês estão usando aqui? Mas na minha época era Quixute, Conga, Bamba. Tá ligado? Aquilo que você vê nos memes aí de gozação, de tiração de sarro. Se você usou isso aí, você é muito velho. Pois é. Eu faço parte dessa geração. E eu sei que muitos aqui tinham um tênisinho para tudo. Escola, igreja, festa. E tinha uns que já vinha com o kit chulé. Então você colocava no pé, aquilo ali já estava consagrado. Sabe, então você crescia vendo seus amigos de bike, via seus amigos disso, via seus amigos com roupinha legal, com tênisinho bacana, sabe, e você sempre naquela perrenga, e você descobre que para você ter as coisas, de duas uma, ou você enveredava para as coisas erradas, ou você começava a descobrir o poder do trabalho, o poder de enfrentar as lutas, o poder de você entender que não adianta ficar chorando, você tem que enxugar as lágrimas e tem que ir à luta, você tem que se fortalecer, porque ninguém vai lutar por você. A gente descobre cedo que ninguém vai guerrear as suas guerras, então Deus vai nos preparando desde a nossa infância, dizendo: olha, esse tempo, essa crise, essa miséria, essa diferença, o indiferença não te mata, o que te mata é a conformidade no seu coração. Mas se você se revolta contra a situação e se posiciona para vencê-la, Deus vai te empoderando desde pequenininho. Por isso o trabalho nunca matou ninguém. O trabalho dignifica o homem. Porque a grande verdade, queridos, que eu digo sempre isso, que a vida é dura para quem é mole. E essa é uma verdade que a gente vê na vida de Jefté, porque Jefté estava vivendo um caos. E aí sabe o que acontece? O pai dele não parou de fazer filho e não parou de arrumar mulher. Que lar desajustado. E então quando eles crescem, esses filhos crescem, descobrem que o pai tinha uma herança, que o pai tinha uma história, tinha terras, tinha bens, tinha posses. E sabe, eles olharam dentro daquela estrutura e viram Jefté. Deixa eu te falar uma coisa muito importante aqui: ninguém vai confrontar você, ninguém vai investir contra a sua vida se não sentir que você é uma ameaça, se não perceber que você é alguém que está crescendo, se não perceber que você tem potencial. Porque quem não incomoda, você não tem nenhuma dificuldade de manter a sua volta. Mas quando você se cerca de pessoas que são melhores, quando você vê que pessoas estão ali, sabe, crescendo à sua volta, se você não tiver um coração sarado, você começa a ficar temeroso a isso. Sabe o que Jefté mostrou para os seus irmãos? Que ele era muito mais forte que eles, que ele era muito mais determinado que eles, que ele tinha muito mais coragem que os seus irmãos tinham. Por isso que eu digo que quem não tem nada a perder, não pensa duas vezes. Nós temos que ser a igreja que não temos que ter nada a perder. Porque quando a gente começa a ter medo de ir para as guerras, é porque a gente está acomodado nos nossos palácios. Mas quando nós estamos prontos para a briga, Deus está dizendo: eu vou te dar despojos, eu vou te dar terras, você vai conquistar, você vai prevalecer. Porque Deus, sabe, o nosso Deus, Ele é o Deus da paz, mas Ele estabelece as guerras mais violentas possíveis, para que os seus filhos sejam mais que vencedores. O Deus da guerra, o Deus da paz está na mesma pessoa. E sabe, aquele Deus que para promover a paz Ele faz a guerra, é porque Ele não aceita injustiça. Ele não aceita que simplesmente o lugar aonde nós nascemos, ou simplesmente a família que nós viemos, ou a rejeição que sofremos, ou o ventre que nos gerou, não importa a situação, se fomos abusados, se fomos perseguidos, se fomos, sabe, simplesmente colocados numa condição de vergonha, de fracasso. Eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele não deixa ninguém para trás, Deus não se esquece de ninguém. Sabe o que Deus quer fazer na história de uma geração? Ele quer ver corações que estão simplesmente entendendo: eu preciso lutar para poder prevalecer nesses dias maus, eu preciso me impor, porque se eu não me impor, isso vai me engolir, isso vai me destruir. E sabe, as pessoas vão crescendo e elas vão se fortalecendo para a vida. Jefté, quando chega num determinado ponto da sua história, a Bíblia diz que os seus irmãos olharam para ele e falaram assim: ó, vaza, porque nós não vamos dividir a herança da família
com o filho de uma prostituta. Você não é nosso irmão. Mas você viu como começou o versículo 1? O versículo 1 diz assim: Jefté o gileadita, um guerreiro valente. Tem valentes aqui nessa noite? Jefté, um guerreiro valente. Sabe, a Bíblia diz que Jefté, quando ouve isso dos seus irmãos, ele precisou fugir. Ele precisou, sabe, sair daquele ambiente. E quando ele foge, quando ele busca um lugar para se amparar, ele encontra uma terra de vadios. Gente do céu, tem coisa, nada está tão ruim que não possa piorar. Você tem algum amigo vadio? Ele está com a bateria fraca, eu já liguei ele 637 vezes e meio. Você já conviveu com pessoas que estão à sua volta e você dá o título para eles vadio? Bom, cada um tem uma linha de interpretação sobre essa palavrinha. Mas geralmente a gente entende que uma pessoa como essa é alguém que realmente não tem nenhuma força de vontade de fazer nada. Tá ruim, mas tá bom. E quando você convive com pessoas assim, ou você se torna igual a elas, ou você vai discipliná-las a viver algo melhor na história delas. E diz a palavra que foi isso que aconteceu. Sabe? E o texto vai mostrando que dias depois, tempos depois que Jefté sai das terras, ele está nesse ambiente cheio de pessoas desprezíveis, mas ele era um servo valente e ele era um servo valoroso. Vêm os homens, os oficiais de Gileade, e dizem assim: o negócio é o seguinte, Jefté, nós precisamos de você, porque uma guerra foi instaurada e nós não temos pessoas do seu calibre para lutar essa guerra. Nada melhor que um dia depois do outro. Você está entendendo? E quando você se prepara para viver o propósito de Deus, e você nem sabe, mas muitas vezes você está na baita de uma luta, você está enfrentando o pior da vida, e Deus está dizendo: não reclama, que você está sendo forjado para o propósito. Você precisa entender isso. Eu tenho entendido isso a cada dia. Por que a gente passa pelo que passa? Deus está nos forjando e nos preparando para coisas maiores. E Deus não pode ter homens e mulheres que estejam enfraquecidos, porque não têm, porque não conquistaram, porque estão vivendo, sabe, num momento desprivilegiado da história. Deus, Ele nos fortalece diante daquilo que a gente não tem. É na nossa incapacidade que os valentes começam a ser preparados. Então, se nós estamos enfrentando coisas que não são legais nesses dias, eu quero dizer para você: acha força, renova o teu ânimo, porque isso faz parte da preparação de Deus para te colocar como uma coluna firme diante de tantas pessoas. Jefté está cercado de gente que não valia um vintém, mas ele não se corrompeu. Deixa eu te falar, não são os ambientes que nos fazem, somos nós que mudamos o lugar aonde Deus tem nos colocado. Nós podemos estar num lugar completamente corrompido e nos mantermos íntegros na presença do Senhor. O nosso coração não negocia princípios, não negocia valores. Pastor, mas eu estou num ambiente que as pessoas se juntaram da uma. Não importa aonde você está, o que você está passando, Deus não te deixou um minuto, não esqueceu de você. Ele está presente na tua história e Ele está te trabalhando, forjando, construindo, porque valente não nasce assim por acaso. Eles são preparados, eles são forjados por Deus. Então a luta não te faz fraco, a luta te faz forte. As dificuldades não te tornam menor, pelo contrário, você se torna um gigante em Deus. Ah, coitadinha daquela irmã, sabe, a judiação daquele irmão. Oh, meu pai, se eu pudesse fazer alguma coisa. Tem coisas que acontecem à nossa volta que Deus não deixa a gente mover um dedo, porque o negócio dessa pessoa não é com um homem. Se nós levantarmos aquele que cai, Deus não será o Deus que levanta o que está caído, porque Deus muitas vezes precisa ver no coração do que cai, daquele que está prostrado, se nasce dentro dele a determinação de se levantar. E quando nasce essa determinação,
geração, o próprio Deus se encarrega de dar forças a essa pessoa para que ela se coloque em pé novamente. Então muitas vezes nós estamos esperando um tapinha nas costas e Deus está dizendo: esse é o teu momento de passar por isso sozinho. Mas não deixa de ser alguém que está sendo forjado, um valente, porque a igreja precisa de homens e mulheres que entendam que a nossa força vem do Senhor. Pastor, eu estou cercado de um monte de coisa, e a grande verdade, queridos, eu entendo, tudo que a gente passa na vida só nos leva a um único lugar, ao centro da vontade de Deus. Por isso que desistir não é uma opção para nós. Por isso que os improváveis é aquela geração, querido, que vem calejada, parece que o couro está grosso. Já ouviu essa expressão? Esse tem o couro grosso, porque leva a paulada e está ali. Esse não desiste, esse é um guerreiro, esse é um lutador. Olha, esse aí, sinceramente, tudo para dar errado, mas está aí, ó. Sabe, essas pessoas estão sendo levantadas e trabalhadas por Deus para serem completamente, sabe, usadas pelo Senhor de forma tão generosa e tão abençoada. E esses homens chegaram, os oficiais, os líderes de Gileade chegaram e falaram assim: precisamos de você, e você vai se tornar Senhor sobre nós, você vai ser um comandante, você vai governar o nosso exército, você vai estar à frente, nós precisamos de você. Eu sei que chegará uma hora na minha vida e na sua vida que Deus vai nos dar este privilégio de, sabe, olharmos e percebermos aqueles que nos lançaram fora, vão perceber o que perderam. Vão perceber que simplesmente tinham um tesouro muito grande. Entende? Por muitos anos eu carreguei na minha vida um negócio chamado paternidade. Cara, isso incomoda quando você não é curado. Por que eu te digo isso? Porque quando você é rejeitado no seio familiar, parece que isso tem um poder muito mais que você ser rejeitado fora de casa. Quando o teu sangue te rejeita, você caminha debaixo de uma enxerga, de um negócio que te oprime. E de tempo em tempo o diabo ele sempre faz questão de lembrar você que você é alguém que não vai dar nada na vida. Então você tem que ser forte para passar por isso. Você tem que sobreviver. E quando você tenta sobreviver, você erra muito. Mas até nos erros o Senhor está preparando o seu caráter e forjando os seus valentes. E chega uma hora como essa, queridos, que nós descobrimos que aqueles que não tinham valor nenhum passam a se tornar referências nos dias de hoje. Deus está trabalhando de forma muito generosa na sua história. Deus está fazendo coisas muito preciosas. A Bíblia diz que Jefté aceitou o desafio e venceu, porque desde pequeno ele se condicionou a ser alguém que não seria derrotado, nem pela vida, nem por ninguém. Qual é o coração que você entra diante dos problemas que você enfrenta? Qual é a determinação que você está tendo diante da luta que você tem que enfrentar? Não adianta contornar o problema não, gente. Esse negócio de ficar dando voltinha não resolve, só aumenta a intensidade do problema. Você quer resolver o problema, entra no olho do furacão. Você precisa, sabe, sair dali arranhado, sair dali às vezes sangrando, mas você enfrentou e confrontou aquilo que estava colocando medo no seu coração. Sabe onde é que Deus se manifesta? É quando nós tomamos a decisão de não mais nos colocarmos numa condição de opressão. Ah, pastor, eu não estou aguentando mais essa luta. Então está na hora de você entender que a tua posição, o clamor do teu coração vai mover a mão de Deus, vai abrir de fato toda a atenção do Senhor sobre a sua vida. Jefté estava decidido, e quando a oportunidade veio, ele guerreia, e a Bíblia diz que o Senhor entregou nas mãos de Jefté os seus adversários, os seus inimigos. Que tremendo! Ver um homem que foi chutado e foi lançado fora da sua família, e esses mesmos tiveram que ir atrás dele, porque não tinha ninguém melhor que o filho da prostituta, não tinha ninguém melhor que aquele homem rejeitado. Ele era rejeitado pela sua casa, ele era rejeitado pelos seus irmãos, mas Deus não o havia rejeitado. E quando nós falamos que a última palavra vem de Deus, esta é a mais pura verdade. Muita gente pode rejeitar você, pode desprezar você, pode menosprezar você. A pergunta é Deus falando? É Deus que está fazendo isso com você? São os homens. Os homens não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita, mas Deus nunca se engana com seus filhos.
E quanto mais difícil é a nossa trajetória passada, maior é a capacitação de Deus. Você vai descobrir isso, que os que apanharam mais, os que foram mais sofridos e se posicionaram, são as pessoas que Deus dá a eles diamantes para estabelecer. Sabe, acredite, Deus vê em você qualidades que ninguém vê. Você está sozinho lá no seu trabalho, você está sozinho na sua luta, na sua casa, e você fica pensando, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Minha vida foi sempre tão difícil. Eu costumo dizer na minha casa e digo quem caminha comigo, gente, se para alguém acontece simples, para mim nunca é simples. Sempre tem um nível de dificuldade, sempre tem uma vírgula. Sabe, a história parece que ela não termina, ela continua. Eu falo, mas por que aquela pessoa foi lá de primeira, deu certo? Comigo não dá. Parece que Deus fala, não, eu vou dificultar para você. Você não vai ganhar 10, você vai ganhar 5,5. Você vai ter que correr atrás de 4,5 ainda. Eu digo, mas por que, Senhor? E você não ouve nada do outro lado. Essa é a hora que você fala o seguinte, ou eu corro atrás dos 4,5, ou vou ficar chorando aqui que nem um bebezinho gordinho. E essa é a hora que você entende que Deus, Ele segura determinadas coisas para que você não se torne alguém que simplesmente se acomode com uma herança, porque o que Deus tem para nós é um legado. O que Deus quer fazer na minha história e na sua história, sabe, depende de todo o esforço que nós precisamos condicionar o nosso coração para vencer. Deus vê as qualidades que ninguém vê. Deus está vendo. Você tem qualidades. Sabe aquele lance do menor se tornar o maior? É isso. Deus quer capacitar a sua igreja para viver o sobrenatural. Amém ou não amém? Sim ou não, gente? A Bíblia nos ensina isso. Sabe, a palavra de Deus nos fala, o Senhor não vê como o homem, né? O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus não está olhando a tua aparência, o quanto você tem. Deus não está olhando as suas marcas físicas. Deus está olhando o que está dentro de você. E isso diferencia e muda todas as coisas. Porque o homem está vendo a roupinha, o carrinho, a casinha, o dinheirinho que você muitas vezes demonstra pelo estilo de vida que tem. Não é isso? Ah, esse irmão aí é bem sucedido, essa pessoa aí é alguém vitoriosa, vencedora. Mentira! Essa não é a verdade soberana. A verdade soberana é aquilo que está dentro do homem, porque um verdadeiro escolhido de Deus, ele carrega isso dentro dele, está dentro dele as marcas. Deus não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, sabe, a aparência engana. Eu já fui enganado por pessoas de terno, e já fui surpreendido de pessoas de chinelo de dedo. Quando estava no período de vendas, chegavam as pessoas muito mais vestidas, e eu pensava, agora eu vou vender tudo, não vendia nada. E chegava aquela pessoa, toda simplesinha, uma camiseta surrada, uma bermuda surrada, um chinelo de dedo, um pé sujo, e esse homem comprava, sabe, a cota da semana. E eu digo para você, e aí? O que a gente aprende com isso? Que quem vê a aparência, nunca vai conhecer a verdade, porque a verdade se esconde dentro de nós. Deus conhece a verdade que está dentro de cada um de nós aqui. Amém ou não amém? Outra coisa, querido, acredite, Deus tem um propósito para a sua vida. Você não está aqui simplesmente, sabe, por estar. Deus tem um propósito na sua vida. E eu quero que você realmente, com esta frase, sabe, entenda que Deus, Ele escolheu Jefté. Deus escolheu os homens que Ele escolheu para estabelecer uma mudança. E eu termino dizendo, acredite, os dias difíceis vão passar. Vão passar. Jefté experimentou o cuidado e o favor de Deus de forma tão graciosa. E eu quero que você realmente
entenda que o seu tempo de humilhação e vergonha será mudado por um tempo de honra. Quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. Deus está preparando a cada um de nós para um nível maior de conquista. Então é tempo da gente olhar não para aquilo que a gente não tem, mas para aquilo que de fato Deus já confiou nas nossas mãos. Se alguém aqui veio de uma família grande, vai entender o que eu estou falando. O primogênito tem roupa nova, mas o último da fila usa a roupa que todo mundo já usou. Tá ligado? Compreende isso ou não? Então você se acostuma a pagar mico desde cedo. Com as roupas igual do Patulino, as manguinhas balançando, o sapato sempre maior que o pé. Eu tenho uma foto minha de 5 anos de idade que tá na casa de uma das minhas irmãs. Eu já lançava a moda que o Sonil já use. Os bermudão aqui. Assim, há 40 e tantos anos atrás eu já tinha lançado essa moda, Sonil. Minhas fotos lá eu tô assim. Era um mano com 5 anos de idade. Tem outra foto que eu estou usando uma blusa que a gola da blusa parecia aquelas blusas de mulher que você coloca caindo do ombro assim. Porque veio passando de geração em geração. A pastora sempre tira sarro de mim que meu sapato fica com o bico para cima. Eu falei, minha filha, se você tivesse passado por onde eu passei, você ia entender que nem pé teria, mas Deus deixou meu pé aqui. Deixa que a bota fica com o bico para cima, está apontando, meu Senhor, a minha força. Aí você vai se acostumando a olhar à sua volta e descobrir o seguinte: quer ter coisas melhores? Lute por elas. Ah, mas a vida ela forja valentes. Agora eu vou ficar eu chorando aqui porque eu não tenho, porque eu sofri, porque as coisas, porque o sofrimento, porque a rejeição, porque a paternidade, porque, sabe, as pessoas me deixaram de lado, porque sempre o pior, eu era o último. Nasceu por último, quer ser o primeiro. Mas você vai descobrindo que toda a tua dificuldade vai te preparando e você tem resistência. Você tem longevidade. Você consegue superar as coisas com muito mais graça no Senhor. Por quê? Porque Deus está preparando níveis maiores para cada um de nós neste lugar. E a minha oração nesta noite é que você comece a dar uma nova perspectiva para os seus dias. Tem gente que fala assim: olha aqui, pastor, minha mão cheia de calos. Parabéns, guerreiro. Você tem em mãos de aquele que pode segurar uma espada e pode lutar. Sabe, pessoas que estão ali, pastor, eu estou todo dia lá na empresa e o negócio não rompe. É isso aí, querido. A hora que romper, você vai entender que Deus não dá as coisas para quem não sabe administrar. É por isso que você vai crescer. Porque você está rompendo no que não é ainda. E Deus vai estabelecer, porque Deus tem propósitos e níveis maiores na sua vida. Pastor, eu estou enfrentando guerras dentro de casa. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Ele é um baita de um problema, pastor, mas ele continua sendo seu filho. Ele continua sendo sangue do seu sangue. Ore, chore por ele, clame por ele. Sabe, quando você olhar e ver, diga para essa pessoa que o amor de Deus vai alcançá-lo, que Deus vai transformar a sua história. Não se entregue pelas coisas que realmente estão fazendo você hoje alguém melhor. Porque Jefté é um exemplo de alguém que desde pequeno se preparou para ser usado por Deus. Ele não sabia, mas Deus sempre soube que Jefté seria uma pessoa muito usada pelo Senhor. Você pega a história de qualquer pregador que está vivendo uma história de reconhecimento a nível nacional, mundial, e você fala: pô, esse camarada, eu conheço a história de vários deles.
E muitos deles comeram pão duro porque não tinham pão fresco para comer, mas não deixaram de pregar o evangelho de Deus, empurrando um carrinho de mão, empurrando uma bicicleta velha, a pé, andando quilômetros e quilômetros para chegar e pregar para uma pessoa que nem tinha um dente na boca, porque reconhecia que o evangelho era para aquela pessoa. Hoje estão sendo reconhecidos e viajando o mundo, porque Deus é aquele Deus que forja as pessoas. Porque se você não aprender a ser fiel no pouco, como Deus pode te colocar sobre o muito? Se você não aprender a lutar no momento que você tem que lutar, como você vai conquistar as grandes guerras da vida? Deus está nos preparando, e é por isso que a geração de improváveis é uma geração que tem uma história para contar. E se você pudesse mostrar as suas cicatrizes hoje, nós estaríamos diante, sabe, de pessoas que têm o seu corpo, a sua vida, a sua história marcada por batalhas e ferimentos, mas não morreram, sobreviveram, porque Deus, Ele tem compromisso com aqueles que se levantam, mesmo quando são jogados fora. Sabe, tem uma história de uma mulher que se tornou uma grande líder de missões no mundo. Ela foi encontrada jogada num lixão quando bebê. Sabe o que os pais fizeram? A mãe dela fez. Quando ela nasceu, que ela deu à luz da forma clandestina, ela enrolou essa criança num pano, foi no lixão e jogou esse bebê entre os lixos. Essa criança em pouco tempo iria morrer, os abutres iriam feri-la, comê-la, os ratos. Mas Deus havia escolhido esta moça, esse bebê, para ser uma grande missionária que ganhou milhares de pessoas em muitas nações. E ela então é encontrada naquele lixão, e ela é recolhida num lar onde ela cresceu, conhecendo o amor e o cuidado de Deus. A vida pode te jogar fora, mas Deus nunca vai fazer isso. Deus nunca vai te deixar num lixão, porque você é filho, você é filha. Amém? Fecha teus olhos neste momento, coloca a mão sobre o seu coração.